vocacionado, olá você que nos assiste a esse vídeo. Meu nome é Cibele, sou missionária consagrada da comunidade Arca da Aliança já há 5 anos. Atualmente moro na chácara da Barra do Sul, na nossa casa contemplativa, e sou formadora dos discípulos. Hoje estarei falando aqui para você, vocacionado, sobre os conselhos evangélicos. Neste encontro em especial, vamos falar sobre os 3 conselhos evangélicos: a pobreza, a castidade e a obediência. E especialmente no meu tema, falaremos sobre a pobreza. Depois, outros 2 irmãos vão falar sobre a castidade e a obediência. Mas antes de começar e de entrar no tema da pobreza, gostaria de falar um pouquinho sobre o que é os conselhos evangélicos. Você já ouviu falar de conselhos evangélicos? Conselhos evangélicos, como o mesmo nome diz, são conselhos que vêm do Evangelho, que vêm do próprio Cristo, da vida de Cristo. Cristo viveu esses 3 conselhos e nos deixou como herança, como um guia, um mapa, uma bússola de como chegar à santidade, como chegar ao reino dos céus, mas muito especialmente de como chegar à alegria e à liberdade aqui ainda na vida terrena. Às vezes a gente pode ter um pensamento um tanto quanto mundano de que os conselhos evangélicos nos aprisionam, nos tiram a liberdade, nos impedem de viver aquilo que a gente deseja, de viver aquilo que é bom. Não, pode até nos impedir de viver aquilo que a gente deseja, mas nem sempre o nosso coração deseja aquilo que é o melhor para nós. Então, os conselhos evangélicos, eles nos libertam de nós mesmos para podermos viver a vontade de Deus, que é aquilo que plenamente nos realiza. Isso é algo que você precisa gravar. O conselho evangélico vai me libertar de mim mesmo para que eu viva a vontade de Deus, que é aquilo que me realiza. E você, como vocacionado, está fazendo um caminho desse ano de escuta da vontade de Deus. O que Deus quer para mim? Ele, com certeza, quer para você a vivência dos conselhos evangélicos. E se a gente vive os conselhos evangélicos, a gente também se assemelha a Cristo. Porque Cristo foi pobre, casto e obediente. São características de Cristo, do próprio Cristo. E se nós temos como a nossa inspiração, a nossa meta, Cristo, estes são os conselhos que nós precisamos seguir para se assemelhar a Ele. E também é muito importante pensarmos que os conselhos evangélicos, a gente pensa que são só para os padres, para os religiosos, para os consagrados, para os missionários. Mas não, os conselhos evangélicos são conselhos para todo cristão batizado. Todo cristão batizado é convidado a viver a beleza do Evangelho encarnada na sua própria vida. Você é convidado a viver essa beleza do Evangelho encarnada na sua própria vida. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a pobreza. Então, vamos conversar sobre a pobreza agora. E para começar, eu queria falar com você o que você pensa. Para aí um segundo, fecha os olhos e pensa o que vem na sua mente quando se fala de pobreza. Talvez você tenha concepções, pré-concepções de pobreza já formuladas na sua mente. Mas hoje nós vamos desconstruir um pouco essas concepções. Talvez para você pobreza vai vir algo triste, algo ruim, o não ter nada, talvez aquela pobreza de miséria, de passar fome, passar necessidade, não ter onde viver. Não. A pobreza que a gente fala aqui é uma pobreza primeiramente de espírito. Como eu disse, os conselhos evangélicos nos fazem se assemelhar ao próprio Cristo. Então, é uma pobreza de espírito.
primeiramente. Para nos ajudar a entender isso, eu vou ler aqui o estatuto, a nossa regra de vida, o artigo 94, que fala sobre pobreza evangélica. O que ela diz? Aquela feita por livre opção e não imposta por coação aos sistemas, torna-nos participantes da natureza de Cristo, que, sendo rico, fez-se pobre, a fim de nos enriquecer com sua pobreza. Que belo, né? Participantes da natureza de Cristo, que, sendo rico, fez-se pobre. Então, é uma pobreza de escolha, né? Uma pobreza na liberdade. Nós escolhermos sermos pobres. Né? Talvez você possa ser até rico externamente, financeiramente, mas você vai escolher ser pobre. E talvez você nem seja rico financeiramente, externamente, né? Mas você tem muitas riquezas interiores que precisam ser lapidadas para chegar na pobreza de espírito do próprio Cristo, né? E o estatuto continua. Por esse voto, Jesus nos convida a viver um total abandono e confiante na divina providência. Por esse voto, Jesus nos convida a viver um abandono total e confiante na divina providência. Então, ser pobre para nós, especialmente para nós como Arca da Aliança, é esse abandono total na divina providência. Né? Ser pobre é ser capaz, né, de uma máxima dependência de Deus em todas as áreas da minha vida. Né? Em todas as áreas. Né? Eu dependo de Cristo naquilo que eu preciso para manter o meu lar, financeiramente. Nós dependemos de Cristo para aquilo que nós precisamos para manter as nossas missões. Nós dependemos de Cristo para aquilo que a gente precisa para bem viver a nossa vida espiritual. Nós dependemos de Deus para bem viver o nosso estado de vida, para bem viver a nossa vocação, a nossa missão. Nós nunca vamos poder achar que somos bons o suficiente para fazer algo sem depender de Deus, e nem mesmo achar que somos ruins o suficiente para não fazer algo, porque confiamos que Deus nos capacita. Então, nós temos os dois lados. Somos totais, confiantes e dependentes na providência de Deus em tudo da nossa vida. Isso é uma pessoa pobre, né? Que não atribui a si nem os méritos, mas também não atribui a si quando se sente incapaz, a ponto de não ir em frente, né? Porque acredita que Deus vai prover o necessário. Isso é que fala no nosso estatuto sobre a nossa divina providência. Né? Então, é interessante pensar que quem é pobre, ela também tem uma postura de que não é capaz de fazer tudo, né? Que não é, eu não preciso dar conta de tudo e eu não sou capaz de fazer tudo. Né? Eu achei interessante, eu li um texto sobre os jesuítas e dizia, né, que eles costumam dizer, existe um Messias e ele não é você. Né? Às vezes a gente cai, né? Cai nesse peso de pensar que a gente precisa dar conta de todas as coisas. Ou a gente cai na soberba de pensar que a gente é capaz de dar todas as contas. A gente é capaz de dar conta de tudo. Mas não, né? A pobreza é esse equilíbrio na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Deus está no controle, né, de todas as coisas da minha vida. Continuando, nós também podemos ler aqui o artigo 95 do nosso estatuto, que ele fala sobre o viver da divina providência, e ele fala que nada queremos possuir senão o Senhor. Ele é nossa herança e partilha. Né? Nada queremos possuir senão o Senhor. Quem tem os olhos fitos de que o Senhor é sua maior herança, não se perde, né? Não se perde em desejos, né? Em ambições humanas, né?
não se perde no ter, não se perde no desejo, né, por carros, casas, dinheiro, posses, né? Por quê? Porque Deus é a minha maior herança. A minha alegria está em outras coisas, né? Por isso que até mesmo pessoas, às vezes, muito ricas, podem ser pobres de espírito, né? Tem muito dinheiro, mas a alegria dela não está no carro que ela tem, na casa que ela tem, ela não está apegada naquilo, né? E às vezes tem muito dinheiro, né? E nem investe em tais coisas, né? Vai investir em outras, em obras de caridade, vai viver uma vida simples, né? Vai dividir, vai partilhar os seus bens. Então, a pobreza, ela é algo interior, vai além das suas condições financeiras, daquilo que é externo, né? É uma pobreza que vem de dentro. Eu não me apego àquilo que eu tenho, né? Eu não me apego àquilo que é externo, porque o meu maior bem é o Senhor. E a partir disso é dali que brota a minha alegria, né? Eu não preciso de coisas externas a mim para ser feliz. As coisas me servem, mas as coisas não são o meu centro. Porque nada queremos possuir senão o Senhor. Ele é a nossa herança e a nossa partilha, né? Então, a partir disso, a gente pode se entender também um pouco sobre essa dinâmica de ser pobre no sentido do ter as coisas, né? Mas também a gente precisa entender o sentido das nossas vontades, né? Uma pessoa pobre aceita também aquilo que não é de sua vontade, aquilo que não é de seu gosto, né? Uma pessoa pobre sabe aceitar as adversidades da vida, as dificuldades da vida, né? Ela é pobre também de vontades, né? A pobreza evangélica, o nosso fundador fala muito também para nós que a nossa pobreza, ela não é uma pobreza do ter somente e especialmente, mas é muito uma pobreza das nossas vontades, né? De aceitar as situações, aceitar as pessoas, aceitar as provas, né, que nos vêm, né, com pobreza de espírito, com humildade, né, de aceitar a vontade de Deus que vem diante das situações. Facilmente murmuramos, nos entristecemos, né? Porque somos muito ricos de vontades. Essa é uma riqueza que precisamos combater dentro de nós. A riqueza das nossas vontades. E continuando, quando a gente fala do sentido de depender de Deus, né, o sentido da pobreza, de que é essa dependência de Deus, também é importante nós pensarmos que também não é sentarmos e esperarmos cair tudo do céu. Não, né? Essa dependência da divina providência, o nosso estatuto vai dizer: trabalhar como se dependêssemos só de nós e confiar na graça como se dependêssemos somente de Deus, né? Então aí está a nossa pobreza. Nós trabalhamos e trabalhamos muito, né? Para conquistar as coisas que necessitamos, né? Para dar conta da nossa missão, para dar conta da nossa vocação, né? Temos esforço, temos o suor em todos os âmbitos da nossa vida, mas sabemos que existe até um ponto em que iremos, e dali em diante a graça de Deus vem ao nosso encontro. É um esforço de ambas as partes. Uma pessoa pobre tem essa consciência, que depende de si, né? Depende do seu esforço, do seu trabalho, da sua luta pela santidade, da sua luta para dar conta de todas as coisas, mas também tem o auxílio da graça. Olhando um pouco sobre o carisma, sobre o olhar do carisma, sobre a pobreza, né? O carisma, ele é uma via, né, de nos fazer chegar até Deus, até a santidade. E também é uma via de bem viver os conselhos evangélicos. Então, para nós como Arca, nós temos algumas coisas
diante dessa realidade da pobreza evangélica, muito forte para nós, né, da nossa vivência da pobreza. Uma delas é o nosso trabalho. Né? Nós olhamos para o trabalho, independente para nós como membros de vida, né, que nos dedicamos totalmente à missão, mas também os membros de aliança, né, que trabalham mesmo nas empresas, nas fábricas, né, em vários lugares. Nós olhamos para o nosso trabalho não só como aquele que provê, né, o necessário, né? Ele provê o necessário materialmente para que nós bem vivamos, mas também olhamos para o nosso trabalho como algo santificador, reparador. Né? O meu trabalho ali é o meu esforço diário, né, para conseguir aquilo que eu necessito para sobreviver, mas também ali eu me santifico. Né? Ali também eu reparo o coração de Jesus, através da minha oferta, né, da minha pobreza, da minha humildade, em aceitar, né, aceitar os desafios do dia a dia que eu encontro no meu trabalho, né, aceitar as lutas diárias, as dificuldades, o esforço mesmo que desprendemos a ele. Olhamos para o trabalho como algo belo, né, como algo que nos santifica. Também, diante da pobreza, podemos perceber que nossas casas, como a Arca da Aliança, nunca ostentam, né? Nunca são casas que ostentam muito, né? Com grandes luxos, mas são sempre casas muito bem zeladas, muito bem limpas, muito bem cuidadas. Né? A gente cuida do zelo da casa, cuida do zelo das coisas. Temos cuidado com as coisas, aquilo que eu pego, eu devolvo. Né? Eu nunca fico com algo em posse meu que não me é. Né? Se eu empresto, eu tenho zelo de devolver. Né? Eu cuido daquilo que é meu. Né? Se eu tenho um livro, se eu tenho uma caneta, uma roupa minha, eu cuido porque aquilo ali foi Deus que me deu, né? Através da sua divina providência em seus mais variados caminhos. Somos zelosos com aquilo que nos pertence. Né? Temos também uma pobreza na vestimenta, né? Não uma pobreza no sentido de nos andarmos descuidados, não, mas andamos sempre zelosos, limpos, arrumados, né? Passando a presença de Deus que está em nós, mas sempre livres do modismo, da ostentação, né? Nossa vestimenta, ela sempre precisa passar um caráter de simplicidade, mas, acima de tudo, de zelo. E também, diante, né, dessa realidade da pobreza, podemos pensar muito no sentido do despojamento. Temos como prática, né, anual, né, especialmente no advento e na quaresma, o despojamento. Mas claro que muitas outras vezes durante o ano o fazemos. Sempre estamos atentos àquilo que é excesso, aquilo que já está sobrando. Né? Costumamos dizer que tem uma peça de roupa no guarda-roupa que está ali há 6 meses e a gente não usa, ela já não nos serve mais. Ela já não tem mais necessidade de estar ali. Nós cuidamos para que nunca tenhamos mais do que precisamos. Porque, às vezes, aquela blusa que eu tenho no meu guarda-roupa e que eu já não estou usando há tanto tempo, ela pode ser uma via de providência para alguém que esteja necessitando. Né? Então, cuidamos muito com os excessos. Né? A nossa via de ser pobre também é não viver com excesso, não viver com mais do que necessitamos. Né? Temos este costume, especialmente no advento e na quaresma, mas é algo que sempre precisamos estar revisando em nossas casas, em nossos armários, em nossos guarda-roupas, para que nunca vivamos, nunca tenhamos mais do que necessitamos. Porque no fundo, né, juntando tudo isso, o que nós queremos? Nada queremos possuir senão o Senhor. Né? O cerne de tudo isso é que as coisas, as realidades, as situações,
Todas elas passam e elas somente nos servem para sermos mais santos e chegarmos ao céu. Mas possuir mesmo, nos apegar, ter como herança, ter como tesouro, é somente o Senhor. Essa é a pobreza que abraçamos. Então agora eu te convido para um momento de oração, para que nós possamos juntos entregar todas as nossas riquezas, interiores especialmente, a Deus neste dia. Nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos impede de possuir a nossa maior herança, a nossa maior posse, que é o Senhor. Inclusive entregar nossos medos, nossas desconfianças, nossas incapacidades. Como falávamos durante o tema, a pobreza é um equilíbrio, está no meio. Tanto daquilo que achamos que temos demais, que somos superiores e que assim não precisamos de Deus, tanto aquilo que achamos que somos de menos e que somos incapazes, mas não cremos que em Deus somos capazes. Entendermos neste dia que a nossa maior herança, o nosso maior tesouro está no meio. Está nessa pobreza de possuir a Deus somente e depender totalmente dele. Crer que podemos e devemos acreditar nele. Feche os seus olhos nesse dia e vá entregando. Fale com suas próprias palavras ao Senhor o que é que neste tempo você tem de excesso. Aquilo que você é bom demais, capaz demais, rico demais. Aquilo que você se apega, aquilo que é excesso e que te distancia de Deus. Entrega neste dia também a sua pobreza, aquilo que você tem de mais frágil, mais fraco, de mais incapacidades, aquilo que você precisa do Senhor. E faz-se pobre, faz-se criança, e diz: eu preciso de Ti, Senhor. Eu desejo ter somente a Ti. Eu desejo possuir a Ti. E somente em Ti possuir todo o resto. Essa música que iremos cantar é um salmo. É uma palavra bíblica. E que ela retrata isso que conversamos hoje. Essa pobreza de espírito. Essa pobreza de espírito que se refugia e que depende do seu maior tesouro, que é Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Cante conosco. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, Suplique ao Senhor. porque em vós me Peça que Ele te guarde e guarde tudo aquilo que tu és, que tu tens. Cante essa canção aí em sua casa. Cante esse salmo. Guardai-me, ó Deus. Porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus,
que em vós me refugio. O Senhor é nossa herança e nossa taça. Nosso destino está seguro em suas mãos. Que essa seja uma semente lançada no seu coração, uma semente de confiança neste destino seguro nas mãos do Senhor, de ser pobre a ponto de colocar toda a sua vida à disposição dele. Um grande abraço e uma boa caminhada vocacional. Pegue agora a sua Bíblia e reze com este salmo, Salmo 15. Reze com esse salmo e peça a graça, o dom de ser pobre.